Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Marcos Pontes fez duros alertas sobre a consolidação de uma ditadura no Brasil, com supressão de direitos e de prerrogativas do Congresso. O senador lembrou: nos últimos meses, nós tivemos a honra e o privilégio de representar a população brasileira aqui nesta casa, no Senado Federal. Eu, por exemplo, represento praticamente 11 milhões de pessoas aqui do estado de São Paulo. E durante esse período, nós assistimos a uma série de acontecimentos no nosso país que talvez não tenham sido vistos desde a Constituição de 88. O senador apontou que a oposição não foi representada nas comissões permanentes do Senado, ficando sem nenhuma presidência, que a CPMI do dia 8 de janeiro foi tomada pelos governistas impedindo o trabalho da oposição, que um deputado foi cassado sob a alegação da possibilidade de um crime futuro e que o ex-presidente foi tornado inelegível, entre outros fatos. Marcos Pontes disse: nós vimos a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ser tomada, vamos dizer assim, pelos governistas, o que, como foi falado aqui pelo senador Isalci, basicamente impede o funcionamento correto dessa comissão e traz uma série de distorções e até o impedimento da população saber da verdade completamente. E quero lembrar que essa comissão foi constituída com a finalidade de a gente saber exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro, doa quem doer. Não é questão de esquerda, de direita. O fato é que a gente precisa saber da verdade. Essa comissão foi feita para isso e não era para se defender um lado, simplesmente. Um deputado federal foi cassado por entendimento de talvez um futuro delito. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente da República, se tornou inelegível por ter tido uma reunião com diplomatas. O senador prosseguiu: uma operação da Polícia Federal ocorreu dentro das dependências aqui do Senado. E isso é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado, com muito e muito cuidado. O mandado de busca e apreensão no gabinete de um senador aqui, ou seja, a gente tem assistido a muitas coisas que nós não gostaríamos de assistir no nosso país. Astronauta Marcos Pontes mostrou o significado desses fatos, indicando a consolidação da ditadura. Nessa lista aí, tem muitas coisas para serem faladas, e eu acho que não precisa, porque cada brasileiro tem a noção exata do que é certo, do que é errado. Tem a noção do que é uma democracia verdadeira, absoluta, e não uma democracia relativa. E sabe muito bem que o nosso país está se encaminhando para um tipo de democracia que a gente não quer que exista, que tende a governos totalitários, governos que dão valor ou têm relações com ditadores conhecidamente aí pelo mundo afora. Pontes disse: essas coisas que têm acontecido não intimidam o povo brasileiro. Ao contrário, elas fortalecem o elan do povo brasileiro, porque a gente sabe que atrás de cada um desses atos, atrás de cada uma dessas coisas erradas que a gente vem acompanhando, existe um sentimento básico. É o sentimento mais básico do ser humano, que é o medo. E medo de quê? É o medo do nosso poder como população do Brasil. É o medo do nosso potencial, das nossas ideias. É o medo dos valores que nós representamos aqui dentro dessa casa. Esses valores não vão ser deteriorados, seja lá por qualquer tipo de força que tente mudar ou inverter os valores aqui no Brasil. O senador afirmou: se existe tudo isso acontecendo aqui no Brasil, isso é porque o lado daqueles que tentam colocar o caos no nosso país é um lado que tem medo da força que os valores da nossa população representam. Essa força é muito grande e o pessoal sabe disso e, portanto, existe todo esse esforço para mudar a história, para colocar narrativas, para colocar situações que tentam enganar as pessoas, para se apresentar um lobo com pele de cordeiro, por exemplo,
Isso aí tudo é porque existe um medo muito grande da nossa população, da reação da nossa população. O Brasil não vai aceitar essa inversão de valores. Ele lembrou: nós temos pessoas de bem presas, enquanto pessoas comprovadamente criminosas fazem ou continuam com sua vida normal aqui no país. Dessa forma, o parlamentar asseverou: eu tenho certeza de que ninguém quer aqui que os seus filhos e netos sejam presos sem razão, que seus filhos e netos tenham a sua liberdade de opinião, de expressão tolhida, que a imprensa seja tolhida. Eu tenho certeza de que todo mundo concorda comigo que não é esse o tipo de país que a gente quer. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus bens e direitos restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 25 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Cumprimentar os nossos agentes de trânsito aqui conosco. Hoje nós devemos ter aí a votação. Presidente, incentivado aqui pela fala da senadora Damares, eu gostaria de compartilhar algumas ideias aqui também, mais ou menos no mesmo sentido, né, do que a senadora acabou de falar. Nos últimos meses nós tivemos aqui, nós tivemos essa honra e o privilégio de representar a população brasileira aqui nessa casa, no Senado Federal. E isso certamente é uma coisa que nos enche de orgulho, poder representar as pessoas dos nossos estados. Eu, por exemplo, represento praticamente 11 milhões de pessoas aqui do estado de São Paulo. E durante esse período, nós assistimos a uma série de acontecimentos no nosso país que talvez não tenham sido vistos desde a Constituição de 1988. Por exemplo, a oposição, infelizmente, não ficou aqui com a presidência de nenhuma das comissões permanentes. Esse é um fato. Nós vimos a comissão parlamentar mista de inquérito ser tomada, vamos dizer assim, pelos governistas, o que, como foi falado aqui pelo senador Isalci, basicamente impede o funcionamento correto dessa comissão e traz uma série de distorções e até o impedimento da população saber da verdade completamente. E lembrar que essa comissão foi constituída com a finalidade da gente saber exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro, doa a quem doer. É importante que isso aí seja colocado. Não é questão de esquerda, de direita, o fato é que a gente precisa saber da verdade. Essa comissão foi feita para isso e não para se defender um lado simplesmente. Um deputado federal foi cassado por entendimento de talvez um delito futuro. O presidente Bolsonaro, ex-presidente da República, se tornou inelegível por ter tido uma reunião com diplomatas.
Uma operação da Polícia Federal, né, ocorreu dentro das dependências aqui do Senado, e isso é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado, com muito cuidado, né, com o mandato de busca e apreensão no gabinete de um senador aqui. Ou seja, a gente tem assistido muitas coisas que nós não gostaríamos de assistir no nosso país. Eu poderia seguir nessa lista aí, tem muitas coisas para serem faladas, e eu acho que não precisa, porque cada brasileiro tem uma noção exata do que é certo, do que é errado, tem a noção do que é uma democracia verdadeira, absoluta, e não uma democracia relativa, e sabe muito bem que o nosso país ele está se encaminhando para um tipo de democracia que a gente não quer que exista, que tende a governos totalitários, governos que dão valor ou tenham relações com ditadores, conhecidamente aí pelo mundo afora. Porém, eu sou um cara otimista, e é importante ser otimista. Eu gostaria de dizer a todos que estão nos ouvindo agora, aqui e no Brasil como um todo, aqueles que nos ouvem pela Rede Senado, pela TV Senado, que esses acontecimentos, eles não têm a capacidade de intimidar o povo brasileiro. Nós temos muita resiliência, nós somos muito maiores do que isso. Pensem no nosso Brasil, pensem na história do nosso Brasil. A gente tem muito mais resiliência do que isso. Essa bandeira que está aqui atrás, ela representa muito mais, representa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história, e representa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Ou seja, essas coisas que têm acontecido não intimidam o povo brasileiro. Ao contrário, elas fortalecem, né, o elan do povo brasileiro, porque a gente sabe que atrás de cada um desses atos, atrás de cada uma dessas coisas erradas que a gente vem acompanhando, existe um sentimento básico. É o sentimento mais básico do ser humano, que é o medo. E medo de quê? É o medo do nosso poder como população do Brasil. É o medo do nosso potencial, das nossas ideias, é o medo dos valores que nós representamos aqui dentro dessa casa. E esses valores que sustentam a sociedade, como família, como integridade, honestidade, aquelas coisas que a gente aprende em casa, né? Eu tenho certeza, estou olhando aqui para vocês, tenho certeza que muita gente discutiu isso em casa com os pais, aquelas coisas que a gente aprende em casa e que a gente tem que propagar para os nossos filhos, para os nossos netos. Esses valores não vão ser deteriorados, seja lá por qualquer tipo de força que tente mudar ou inverter os valores aqui no Brasil. Se você prestar atenção em nossas relações interpessoais, assim como na história nacional ou internacional, você não vê o caso de algum lado utilizar influência, tempo, esforço, força, para tentar mudar alguma coisa que não tem importância. Ou seja, se existe tudo isso acontecendo aqui no Brasil, isso é porque o lado daqueles que tentam colocar o caos no nosso país é um lado que tem medo da força que os valores da nossa população representam. Essa força é muito grande e o pessoal sabe disso. E, portanto, existe todo esse esforço para mudar a história, para colocar narrativas, para colocar situações que tentam enganar as pessoas, para se apresentar um lobo com pele de cordeiro, por exemplo. Isso aí tudo é porque existe um medo muito grande da nossa população, da reação da nossa população. O Brasil ele não vai aceitar essa inversão de valores que a senadora Damares falou aqui. Nós somos um país conservador em essência e o fato de nós termos aí agentes da segurança presos, enquanto bandidos são soltos, bandidos agem de qualquer forma no país. Nós temos pessoas de bem presas, enquanto pessoas comprovadamente criminosas fazem ou continuam com a sua vida normal aqui no país. Nós temos crianças sendo levadas a acreditar em coisas que não é condizente para a idade deles, coisas que eles não deveriam estar expostos a. Nós temos a tentativa de liberação de posse de drogas, sem pensar que essas drogas vão vir do traficante de droga que vai vender e implementar ou melhorar o orçamento do crime organizado. Nós temos tantas tentativas de coisas erradas aqui no Brasil tentando inverter esses valores, mas isso não vai colar aqui com a nossa população no Brasil.
Daqui a 1 ano e meio, nós vamos ter eleições municipais no Brasil inteiro. E eu tenho certeza que o Brasil vai demonstrar, mais uma vez, que esses valores e ideias que nós defendemos, de um país forte, um país independente, um país livre, um país com liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, eu tenho certeza que esse país vai responder à altura, elegendo prefeitos e vereadores que defendem os mesmos valores da população. Eu tenho certeza que a nossa população vai saber colocar os pingos nos is, vamos dizer, separar o joio do trigo, mostrar o que é certo, o que é errado, muito embora dentro do próprio governo não se veja esse tipo de atitude. Eu tenho certeza que a família, os costumes, tudo isso continua no coração dos brasileiros, e isso vai ser demonstrado agora, no ano que vem, né? Nas eleições de 24. E depois, sim, daqui a 3 anos e meio, aproximadamente, quando nós tivermos as eleições em 2026, nós vamos trocar, por exemplo, aqui 2/3, ou seja, em cada estado, 2 senadores vão ser trocados. E eu tenho certeza que a população vai saber escolher aqueles senadores que também defendem esses valores aqui no Senado, que defendem aqui no Congresso aquilo que nós queremos de melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu tenho certeza que ninguém quer aqui que os seus filhos e netos sejam drogados, que os seus filhos e netos sejam presos sem razão, que os seus filhos e netos tenham a sua liberdade de opinião, de expressão tolhida, que a imprensa seja tolhida. Eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo que não é esse tipo de país que a gente quer. Portanto, nós vamos eleger senadores que defendam esses valores, defendam a família, defendam a liberdade, defendam a democracia absoluta e verdadeira aqui no Brasil. E nós precisamos desses senadores aqui. Muitas das pautas importantes do país passam por aqui e nós precisamos ter o número adequado para que nós possamos defender esses valores, com tanta coisa errada que a gente vê tentando se estabelecer aqui no nosso país. Portanto, né, embora a gente fale de uma série de coisas ruins, eu trago aqui uma mensagem de otimismo. Essa mensagem de otimismo é o seguinte, né, o que o, entre aspas, inimigo pretende fazer, instalar o caos aqui no Brasil, destruir famílias, sociedade, liberdade, tudo mais, eles fazem isso por medo de saberem que a população brasileira sabe distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que tem valores fortes e esses valores vão aparecer cada vez mais no nosso país. Portanto, não permitam que as adversidades os desanimem, né? A gente precisa manter o nosso elan, manter a luta, a batalha, na defesa da família e na defesa do que é mais importante para o nosso país, para as nossas vidas, que são os nossos filhos e os nossos netos, porque eles têm um futuro brilhante e vai depender da gente, vai depender de cada um de nós defender esse futuro aqui. Obrigado.